Pessoal, bom dia. Quase uma boa tarde, né? Esse é o horário mais difícil da palestra, tá todo mundo com fome, sentindo cheiro de churrasco aí fora, tá difícil até para mim. Primeiramente, eu queria agradecer a Sertão Forte, em especial o Gabriel, que está ali atrás, que foi colega meu no mestrado lá em Itapetinga, foi quando eu conheci a Bahia. Vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu sou catarinense, tá? E em 2015 vim para cá, para a Bahia, conheci a Bahia, me apaixonei, voltei para o Sul, fiquei 8 anos lá e tinha na minha cabeça que ia virar baiano e produtor rural. E hoje eu sou professor aqui da Universidade Estadual, aqui da UESB, de Tapetim, de Vitória da Conquista, mas tem uma roça lá em Ribeirão do Largo, na Nova Brasília, onde chove bastante e é frio, e é especial para vaca de leiteira. Então eu também sou produtor rural aqui e no Sul. Era Natal aqui do colega, eu vi ele lá na última ferrenha campanha eleitoral que teve lá em Ribeirão do Largo. Então, pessoal, como o Lucas falou, também não conheço o Lucas palestrando pessoalmente, mas é um cara que eu já escutei falar muito lá da UESB, a gente tem que ter muito orgulho de ser produtor rural. Eu sou filho de vaqueiro, moro no município, nasci no município de 1.700 habitantes, é o município mais pequeno de Santa Catarina, e quando criança tirava leite à mão e vi todo o desenvolvimento da pecuária leiteira, migrando para a primeira ordenha balde ao pé, para o primeiro resfriador, ainda de imersão, aquele que você colocava água e largava o balde de leite dentro, o primeiro resfriador em granel, para o atual cenário da bovinocultura leiteira no Sul, que é cada vez mais robô chegando em propriedades pequenas, que é o perfil de lá. E aí o problema, como o Lucas falou, é mão de obra, né? Quando ele mostra aquela casinha lá, é tão importante, porque ou você se prepara para receber o seu colaborador bem, valoriza ele, treina ele, ou o produtor de leite às vezes vai fazer o que muita gente faz, migrar para uma atividade que dê menos impacto, menos trabalho, mas menos trabalho, menos complexidade também, com certeza o rendimento final é menos, o quanto você consegue explorar por hectare. Eu acho difícil ter uma atividade que é tão exigente em gestão, em tudo que você pode imaginar, antes e depois da porteira, mas que possa, no final, quando bem feita, trazer rentabilidade por hectare igual a bovinocultura de leiteira traz. Tá? Só para falar para vocês, eu consigo hoje no Sul, minha irmã, que conduz lá junto com meu pai e minha mãe, a gente tem um alqueire de terra, 20 hectares, a gente tira hoje 750 litros de leite. Tá? Sistema pasto, a gente não tem sistema confinado. Então, a minha paixão sempre foi o leite, e antes de eu entrar nesse assunto, eu queria falar para vocês que eu achei que eu conhecia bastante de leite, porque como eu fiz técnica agropecuária primeiro, depois eu fiz veterinária, vim para cá fazer o mestrado, voltei para o Sul, fiz o doutorado, tive uma imersão de 6 meses na Irlanda, onde lá eles têm aquele sistema de leite sazonal, que é igual à Nova Zelândia, onde as vacas emprenham tudo numa vez, secam todo numa vez, e você tem 2 meses de descanso na propriedade, que geralmente é no período onde as vacas estão secas e tem bastante neve, etc. Eu achei que eu sabia. Quando eu comprei minha propriedade em Ribeirão do Largo, comecei a vir para cá, desafio de samambaia, desafio de controle de planta daninha, de inserção de pasto, e o maior deles, quando eu comecei a ordenhar, eu nunca tinha trabalhado com vaca com sangue zebuíno, em que eu preciso ou do bezerro ou aplicar ocitocina para tirar leite. E aí a gente vê que a gente está sempre aprendendo e precisa sempre estar constantemente. E aí a gente vai pedir ajuda para quem a gente conhece, professor Fabiano, professor Robério, que eu conhecia, e faz assim, faz assado, e a gente conseguiu. Porque no começo, como o Lucas falou, a ordenhadeira que eu tenho na minha propriedade foi de um produtor que começou a ordenhar, e os vaqueiros falaram, se você continuar com a ordenha mecanizada, eu paro, e ele parou. Então, diferente do que o Lucas falou, é um exemplo negativo que a gente tem que evitar como técnico e no campo para fazer com que essa tecnologia chegue e facilite a mão de obra, porque senão a gente vai ter um monte de ordenhadeira investida e um monte de gente parando, porque de fato, a primeira semana as vacas pulam dessa altura mesmo. E depois você vê o quanto que você deixou, o quão bom é trabalhar quando você tem tecnologia, inseminação artificial e etc. Pessoal, rapidinho, eu quero ver se em 40 minutos eu quero deixar uma mensagem para vocês. Quando o Gabriel me pediu para dar um tema, eu não sabia, e eu pensei em uma coisa que eu sempre quis falar. Qual é o impacto da reprodução na produção de leite? Todo mundo sabe os desafios, etc. Eu vou pontuar alguma coisa, mas eu quero mostrar para vocês algo que o Lucas já falou antes, o quanto demorar para fazer uma novilha ou uma vaca ficar prenha impacta em litros de leite. Porque o que eu vendo
todo mundo mexe com leite, obviamente por paixão, mas também por resultado financeiro, ninguém faz só por paixão. Eu só consigo vender duas coisas na propriedade. Eu vendo leite e vendo uma vaca descarte, vendo um excesso de novilha que sobe, etc. Ninguém vende ou ninguém paga porque eu tenho vacas vivas vivendo bonitas no pasto lá sem produzir nada. Então, se eu sei que eu tenho um período necessário de vaca seca, é só para ela recompor a glândula mamária para voltar a produzir. Se eu tenho mais do que 60, 45 dias, que é o desejado, o restante é vaca que está viva e não está produzindo nada que eu possa vender. E se eu não posso vender, não atinge o meu objetivo, que é financeiro, que é econômico. Quando eu compro um carro, qual que é o objetivo de um carro? Não é te levar de um lado para o outro? Se eu simplesmente comprar ele, ligar na garagem e deixar funcionando, ele gasta gasolina, mas ele não alcança o objetivo dele, que é levar você de um lado para o outro. Se a vaca estiver dentro da tua propriedade e ela não estiver produzindo, é a analogia de um carro ligado sem produzir nada que você possa vender. Existe um período que ela precisa estar vazia? Sim, já muito bem conhecido, que é o período cedo, que é 60 dias. Não tem que ser 90, 120, muito mais do que isso. Vaca vazia, que vai impactar em vaca que baixa a curva de lactação e eu tenho que secar ela, ou ela seca naturalmente, é dinheiro parado, vaca, capital investido que não retorna para você. Eu vou tentar convencer, eu tenho um slide para vocês entenderem a mensagem que eu quero trazer para vocês. Eu vou ficar feliz aqui. Bom, o problema reprodutivo, além de tudo, ele tem ele não resulta num menor pagamento imediato, você não percebe o efeito agora. Se você tem uma propriedade funcionando bem, trocou de gerente, trocou de vaqueiro e a reprodução foi caindo, você vai perceber daqui 9, 10 meses, um ano, que você não tem vaca parindo, que você não tem vaca com pico de lactação mais alto, e o prejuízo só vem depois, quando você perceber alta porcentagem de vacas secas, poucas novilhas para reposição, principalmente quando você associa problema de vaca que não está parindo e malcriação de novilhas, ou você não cria adequadamente, que é um outro tema que a gente podia explorar aqui um tempão, e número de dias em lactação alta. Eu quero mostrar para vocês o quanto dias em lactação alta impacta na menor produção de leite, que é o que você vende, é a receita que entra na propriedade, e resulta em alta taxa de descarte. E é uma verdade tão forte, absoluta, que a atividade leiteira, o que é vender leite, leite a gente rouba do bezerro, porque a vaca produz para o bezerro. A gente melhorou e etc, e vai lá e tira e vende, mas na verdade na cabeça dela está produzindo para o bezerro dela. Essa que é a verdade. E a vaca que não emprenha, não cria e não dá leite. Ah, professor, mas tem agora os protocolos de indução de lactação que sem parir. Sim, faz isso em todas as vacas para ver se você vai ter bezerro ou novilha para repor daqui a um tempo. Pode ser feito em uma ou outra vaca especial que produz bem. No restante não tem como fugir da reprodução. Produção de leite de um mamífero, que é o caso da vaca, depende primeiramente do parto, porque ela faz tudo isso para alimentar o bezerro dela. E, no nosso caso, antes do leite a gente tem que pensar 9 meses antes, que é o tempo de gestação de uma vaca. Ou eu me preocupo hoje, para que 9 meses eu tenha resultado. Isso acontece em novilhas, mas em vaca também. Ela está produzindo, mas ela está mascarada se ela não tiver prenha. Enquanto ela está produzindo, eu tenho que me preocupar com a nova prenhez dela para ela parir novamente. E o que influencia a vaca iniciar a reprodução, tanto vaca como novilhas? A idade, o peso vivo que ela se encontra, que é em função do quanto eu ofereço de alimento, seja ele volumoso ou concentrado, que é uma grande discussão que a gente sempre vai ter. Vale a pena dar concentrado? Não vale? Depende. Eu acho que não tem espaço mais para produção de leite técnica com zero concentrado. O nível de concentrado aí sim depende do momento. Por exemplo, agora o milho teve uma alta bem expressiva. Quem sabe eu tenho que tirar o pé. Ou vou achar alternativas de armazenar num preço bom e buscar nos centros produtores, não sei, isso é outra discussão. Mas eu preciso estar antenado ao que está acontecendo. Raça, então as raças, quando, por exemplo, você vai trabalhar só com europeus, depende da região, pode, não pode, aqui tem desafio de carrapato, não tem, uma série, e aí depende de cada um, tem que sentar e ver a sua situação. Mas tem algumas raças que são mais precoces, como o Jersey, tem algumas que são mais tardias, isso depende da raça. A produção de leite impacta muito no retorno ao cio, e é esse o desafio. Ah, mas então eu estou aumentando a produção de leite e vou ter mais desafio? Sim. Mas eu tenho como, a gente sabe, a gente não é iniciante, a gente não tem que inventar a roda, as técnicas, as biotecnologias estão disponíveis há muito tempo, é só fazer bem feito.
É que a gente às vezes não quer se incomodar, a gente não quer ir lá e gerenciar, a gente não quer anotar, a gente não quer interpretar dados. E uma coisa é muito verdadeira: tudo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Ou eu anoto, ou eu meço, ou eu avalio, ou eu vou estar num sistemão que é extrativista mesmo. Deixa a vaca lá, com o touro, emprenha quando quer, quando chove ela vai parir, vai produzir leite, etc. Mas isso não é profissional, isso é extrativismo. E diagnóstico, né? Qual é o diagnóstico de prenhez? E aí eu vou trazer alguns pontos do que impacta na reprodução, que pode ser positivo ou negativo, para depois mostrar para vocês que vaca que tem dias em lactação alto é vaca que produz menos na propriedade. Olha o que acontece com o diagnóstico de cio. Eu não vou ficar falando muito aqui de touro, de monta natural, eu respeito, é um processo dia a dia que a gente vai melhorando, eu sei que muita gente usa e que às vezes é necessário, depende de fazer treinamento, etc. Mas ontem eu adquiri doses de sêmen, o mais barato, é claro que você vai discutir, R$14 uma dose de Jersey e 22 uma de holandesa. Não tem mais espaço para touro, para monta natural, para um touro que não é provado, que você não sabe o que ele vai colocar para você de positivo ou às vezes de negativo, que demora 24 meses para você saber, porque vai inseminar 9 meses para parir, cria bezerra, cresce a novilha, insemina para depois ver se é boa ou não de leite. É muito barato, mas tem que sair do zero, tem que treinar a equipe, tem que estimular a equipe a fazer a inseminação, a comprar um botijão de sêmen, mas é só o começo, é igual o Lucas falou, a primeira semana ninguém quer mudar o que faz, é natural nosso. E olha o que acontece, quando começa a aumentar a produção de leite, é mais difícil. Aqui não está aparecendo o laser, mas veja aqui embaixo, nós temos uma vaca de 25 litros subindo para 55 litros. Vocês vão falar, pá, mas estão falando de vaca fora da realidade. Não é. Qual é o intervalo de parto ideal para uma vaca? 1 ano. E é um intervalo de parto desejável por quê? Porque a vaca pariu, ela precisa um tempo para se recuperar, para fazer a incursão uterina, isso é fisiológico, de 60 a 90 dias. Aí é passível dela emprenhar mais 9 meses de gestação. Então o intervalo de parto ideal é 90 dias até emprenhar e mais 90 dias, e mais 270 dias para parir. Menos que isso eu não consigo. É impossível fisiologicamente. Mas eu consigo tranquilamente fazer isso. Mais do que isso é porque eu peguei alguma coisa, ou nutricional, que a vaca entrou em anestro, ou doenças reprodutivas, etc. Mas, para ela emprenhar os 90 dias, coincide com o quê? Com o pico de lactação dela. Então, não é a média de produção do teu rebanho que é 20. Quando eu tenho que emprenhar a vaca, ela está sobre o maior desafio dela, que é no pico de lactação. É os 2, 3 meses de produção. Então, uma vaca que produz em média 20 litros, ela vai chegar no pico com 25, 30. E aí é sempre o momento em que as horas, aqui você pega a duração de horas do cio, ó, 14 horas para uma vaca de 25 litros, caindo drasticamente a partir de 35 litros, 50. Tudo bem, não é a realidade aqui, mas muito em casos confinados, a gente tem vaca no pico de lactação com 50, 55 litros. E aí o desafio começa, cada vez mais difícil de fazer detecção de cio. Porque se o cio dura 14 horas, com certeza ou eu pego ele de manhã ou eu pego à tarde, porque a ordenha é 12 e 12, né? Agora, quando o cio é abaixo de 6 horas, ele pode começar logo depois da ordenha e terminar antes de voltar para outra ordenha, por isso que é difícil. Mas também não é o fim. A gente pode tomar ação para isso, começar a ir mais visitar o pasto ou utilizar o IATF, que há 10, 15 anos atrás parecia algo tão distante, hoje a bovinocultura de corte usa em grande escala, e a bovinocultura precisa também. As vacas precisam ser trabalhadas. Passou 60 dias do pós-parto, que é o período voluntário de espera, eu preciso avaliar o que está acontecendo com essa vaca, ou ela está magra, ou ela não deu cio, ou eu vou fazer um protocolo hormonal para elas voltar a cio. Eu tenho que trabalhar, eu não posso ficar esperando ela. Outras coisas que eu tenho que cuidar, que são menos faladas, aspectos genéticos, muita consanguinidade, principalmente quem trabalha com touro. O cara deixa o touro lá 4, 5 anos, às vezes ele é pai dela e vai cobrir, então pai cobrindo filha. Ou às vezes quando eu vou comprar genética, eu só não me atento aos touros, e às vezes eles são de uma central de inseminação, eles são irmãos, porque eles têm uma boa genética, ou ele já é filho daquele que foi utilizado. Então é um pouquinho de cuidado, e aí o Lucas falou muito bem,
auxílio do técnico. A gente não precisa saber tudo. O produtor rural não tem que saber tudo. O vaqueiro não tem que saber tudo. A gente só tem que saber quem procurar e pessoas que são de confiança e que a gente sabe que vão ter uma situação financeira de retorno, dando assistência para você, mas acima de tudo tem que se pagar. E foi o que o Lucas comentou. Acho que o técnico se paga e se paga muito bem. Estresse térmico, será que a gente não tem que se preocupar? Será que a gente não está chegando em vacas girolanda que batem o recorde mais do que as holandesas? O recorde mundial é de uma girolanda de 112, ou depois não sei se não quebrou já esse recorde de produção diária. Quanto que essa vaca produz de calor, além do calor externo? Alguém de vocês já acompanhou um abate em casa de um bovino e esperou 3, 4 horas, colocou a mão no meio do rumen de uma vaca? Ou do bucho, ou chamam como quiserem? Vocês perceberam o calor, a temperatura que ele chega? Ou seja, quanto mais uma vaca consome, mais calor endógeno ela produz pela fermentação, não é só o calor externo. E isso impacta diretamente na reprodução. Eu trouxe alguns gráficos aqui só para mostrar para vocês que a temperatura retal do animal que está aqui nessa parte superior tem correlação direta com a temperatura ambiente. Conforme sobe a temperatura ambiente, sobe a temperatura retal, que indica que a vaca está num processo de alta temperatura. E o próximo slide para mostrar o que? Olha o que acontece com as taxas de prenhez, conforme a temperatura retal vai subindo. Está vendo? Ó? 37, 38, 39, 40. Lá em cima eu tenho 70% de taxa de prenhez. Aqui com a temperatura de 40 eu tenho quanto? 30. Não é o dia todo, basta chegar em algum momento do dia, que é na hora mais quente do dia. Outra questão, perda embrionária. Estão vendo aqui, ó, desse lado, esse gráfico daqui, ó? Perda embrionária, quase 0 para 37 de temperatura. 30% a 40% de perdas quando esse animal chega com 40. É aquela vaca que o veterinário vai lá, faz ultrassom, positiva, já era difícil de embrenhar ela, porque era uma das melhores de produção de leite. Aí você volta, daqui 20, 30 dias a vaca dá um cio. Aí você fica puto da cara e diz que o veterinário que errou, que fez o diagnóstico errado do cio, ou algo assim. Muitas dessas vacas perdem prenhez por causa do excesso de temperatura, já estão prenhez e perdem. Outra questão que a gente tem que levar em conta disso, a temperatura não é só do ambiente. Aí muitas fazendas você vai lá fazer ordenha, que hora que é a ordenha? A gente imagina que deveria ser numa hora fresca de manhã e a hora fresca à tarde, equalizando 12 horas. Se a produção não é tão alta, não precisa também respeitar 12, dá para fazer 14, 10, não é nenhum fim não. A gente vai ter que ser 12 quando a vaca vai para 30 litros para cima. Aí ela vai carregar 15 litros de leite em cada peito, cada vez, né? Mas, sombra e água fresca, na hora mais quente do dia, vocês não gostam de embaixo de uma sombra de árvore? Se não tiver árvore, não pode ser um sombrito? Ou seja, a sombra de árvore, cientificamente, é mais fresca do que outra, porque as plantas absorvem uma certa quantidade daquela radiação para fazer fotossíntese. Por isso que a gente sente mais fresca a sombra de árvore do que uma sombra de concreto. Então, se a gente puder oferecer e ter próximo um bosque, algo nesse sentido, a gente consegue. Pastejo noturno. A vaca, por ser um animal que é uma presa da natureza, ele gosta de pastejar nos crepúsculos, naquela hora que vira do dia para a noite e da noite para o dia, que é aquela hora que quem dirige menos gosta de dirigir, que vem sombra e não vem, e o sol, e você fica, é melhor dirigir só à noite ou só ao dia. Por quê? Ela gosta desse momento porque é mais difícil de um predador ver ela. Então, se eu conseguir ordenhar essa vaca ou bem cedo, tipo 4 da manhã, 5, e colocar ela para pastejar no primeiro horário, ela vai pastejar melhor. Ou pastejo ali para umas 7h30, 8 horas, e ela vai fazer esse pastejo antes. É um pouco pior, porque ela está com o peito cheio, ela se sente desconfortável realmente com o peito cheio para fazer. Ou no final da tarde. Durante o dia, a hora mais quente, ela tem que estar num local fresco. Eu posso fazer artificial se eu não tenho. Em outros casos, a gente tem o quê? Tá falando da ordenha. Mais do que na hora quente, o que acontece na sala de ordenha quando você tem 30, 40, 50 vacas? Uma do lado da outra. O que acontece aqui dentro se não tivesse ventilador e a gente agrupasse cada vez mais? Quem já foi num evento à noite, etc., que lá fora era frio, lá dentro era quente? O acúmulo de um monte de metabolismo e um metabolismo extremamente acelerado de uma vaca faz o quê? Aquece. E aquela temperatura retal que está diretamente relacionada à fixação de prenhez ou perda embrionária faz com que uma percentual das vacas perca prenhez. E qual é a principal candidata? A melhor de leite. Porque a melhor de leite é a que mais come. A que mais come é a que mais produz
compostos fermentativos dentro do rumen e que mais aquece. A vaca de menor produção sempre é mais fácil de emprenhar. Problema do parto, coisas básicas. Prevenção de problemas de parto. Desenvolvimento adequado de novilhas. Às vezes tem novilhas que são precoces, aí você vai lá e faz uma cobertura muito precoce, ela não tem desenvolvimento, ou eu não nutro adequadamente, depois da prenhez, eu já vou mostrar um gráfico para vocês. Evitar excesso de alimentação, ou aquela vaca que, por produzir pouco, ela secou cedo, fica no lote das vacas comendo muito bem, pasto bom, engorda, tem um score de condição corporal acima de 4 e aí não consegue parir, porque ela tem dificuldade de contração de meio metro e de musculatura esquelética. Sêmen de touros com boa avaliação genética. Hoje tem no sêmen, você vê se o touro é bom ou não para facilidade de parto. Algumas raças eu não preciso me preocupar, por exemplo o Jersey. Jersey para é fácil, não tem problema nenhum. O holandês tem que tomar cuidado. O girolando tem alguns touros que tem que tomar cuidado, que são touros de grande porte. E aí, principalmente para novilhas, que é o primeiro parto. Higiene do local do parto. Então, outra coisa, né, gente? A gente fala. Eu sei que na propriedade é mais difícil de fazer, porque eu me divido em dois. Eu sou o cara que vem e fala tudo que tem que ser feito, e é fácil de falar no microfone aqui, na sala de aula. Às vezes eu até comento com meus alunos que é fácil de fazer. Quando chega lá na propriedade é tão difícil de fazer lá, né? É o horário dando às 5, na sexta-feira, o cara querendo ir embora, o cara querendo terminar para assistir o Globo Rural, o cara querendo, tem alguma coisa para fazer, aí você diz, não, tem que parar perto da propriedade para ficar observando, não sei o quê, e quando vê a vaca pula uma cerca, ela é um pouco mais agitada, vai lá no brejo, vai lá embaixo, tem que buscar aquele bezerro, aí não sobe, e aí acontece alguma coisa, aí o tio não... dá tudo errado. Mas, o que é o diferencial? Não desistir, continuar fazendo até que aquele manejo vire uma rotina. Observação, você já sabe. Problemas, por exemplo, retenção de placenta, metrite, às vezes acontece, não depende só do nosso manejo. A gente pode trabalhar com sal mineral aniônico, pode trabalhar com cuidar melhor essas vacas no pré-parto, mas às vezes acontece. Mas eu preciso dar atenção para essa vaca que está com problema, para tentar solucionar o quanto antes essa metrite, para que ela fique prenhante. Eu já sei que ela vai demorar um pouquinho mais para emprenhar, porque ela teve uma infecção, mas eu posso fazer algo mais. Outras questões, por exemplo, brucelose, IBR, BVD, leptospirose, neosporose, doenças reprodutivas, muitas delas com vacinas extremamente baratas de serem feitas, que impactam quase que zero no custo de produção, sendo ele o principal, sempre vai ser a nutrição, e aí às vezes a gente não faz. E eu admito também que às vezes tem que comprar, e como é algo que não dá resultado imediato, a vaca não morre imediatamente por não fazer o IBR e BVD. Morre da clostridiose, né? Que daí todo mundo bota a culpa nas cobras, é cobra que matou. Inchou é cobra, inchou é cobra. Falo isso por experiência própria. Vim pra cá, não conhecia clostridiose, é claro, dava aula disso. Cada 3 meses, 2 bezerras, morreu de cobra. Comecei a vacinar de 6 em 6 meses para clostridiose, parou, as cobras foram embora. Ou seja, obviamente pode ter acidente ofídico de cobra, uma boa parte são outras coisas que a gente não faz. Tudo passível de controlar. Olha os exemplos que eu falo do erro que a gente faz. A gente pode liberar uma vaca, uma novilha para inseminação com 350, às vezes até menos que isso. Depende muito do perfil do gado adulto. Se o gado adulto é menor, eu libero ela antes para inseminar. Mas mais do que o peso, é o quanto eu vou cuidar dela depois da inseminação. Ela tem 9 meses para crescer depois. E crescer uma gestação, e crescer uma glândula mamária, que quanto melhor desenvolvida, mais produz leite, que é o principal objetivo. Isso é importante. Olha a fazenda A e fazenda B. Uma fazenda que o animal ganhou 550 gramas por dia, ela chegou ao peso do parto de 510, que é um peso ideal. Ou na fazenda B, que o cara emprenhou, o veterinário fez diagnóstico positivo, o que o cara faz? Joga lá no pior pasto que tem. Não vai mais olhar. E o que acontece? Ela chega ao parto com 430, vai parir, ok, mas você acha que a produção dela vai ser igual? Você acha que a curva de lactação dela vai ser igual, sabendo que ela não está com o peso próximo do peso adulto dela, que seria de 85% a 90% na primeira lactação? Então, como técnico, aqui tem muito técnico que eu estou vendo aqui também, a gente às vezes não tem que se basear ou por livro ou por um número exato. A melhor coisa que nós temos como humanos é avaliar cada caso em si, per si. Porque se eu conheço o produtor e eu sei que ele é dedicado e ele é um cara que cuida das novilhas, eu libero antes porque eu sei que ele vai dar raçoar essas novilhas, que vai dar condição para ela. Se eu conheço o produtor que não dá zero, espera mais para liberar para a produção. Às vezes nem 350, deixa ir para 400, porque aí pelo menos se ela ganhar pouco, ela está mais próximo do peso e eu não comprometo a produção dela. Score de condição corporal, a vaca diz para nós o que está acontecendo. E o que acontece quando o cara compra genética
e não compra comida ou não faz comida? A vaca mostra para nós. A vaca gorda, num local que tem pouca comida, é a vaca que produz pouco. O leite mostra para nós. O Lucas não mostrou um slide que tinha uma vaca perdendo 1 quilo por dia quando não dava concentrado? Ela faz isso porque a prioridade de uma vaca é produzir leite para o bezerro dela. Ela não quer deixar o bezerro morrer. Então, se ela chegou ao parto, ela demora para ligar a reprodução para dar cio. Ela é muito cuidadosa. Ela só vai dar cio quando tudo o restante tiver o quê? Ração, sanidade, idade, peso e etc. Aí ela liga. Liga de que maneira? Dando o primeiro cio. Cio é sinal de saúde, gente. Quanto mais expressivos for o cio de uma vaca, é porque está tudo jóia, está tudo bem. A reprodução é a última coisa que aparece nos mamíferos. Ou seja, ela deu o cio, mas depois a gente não consegue entender o que vai acontecer depois. Pariu, ela vai se jogar tudo que ela pode para dar leite para o bezerro dela, porque a prioridade dela é criar o bezerro dela. A gente que rouba o leite, não esqueça isso, para vender. Então escolhe em condição corporal, que é só a gente avaliar o quê? Costela, os ossos, o ilho, isca, o nome técnico, chame como quiser, anca. Vai virar um cabide, às vezes parece um cabide ambulante quando não come nada. Ou quando a vaca de alta genética você não arraçou ela. Enfim, são exemplos, mas ela dá sinal para nós. E olha o que acontece, o score de condição corporal aqui, ó, abaixo de 2,5. Olha a quantidade de vaca anovulares, ou seja, que não dão cio, que não ciclam. Porque é claro que ela não vai dar cio se ela não tem nem condição corporal para se manter em pé, para produzir leite para o bezerro. Ela vai dar cio para ter que depois, além disso, gestar uma próxima lactação? Não. Ela vai esperar diminuir a curva de lactação, se recuperar, e aí sim ela dá cio para um próximo. Só que aí o intervalo de parto não vai ser mais 1 ano. Vai ser 1 ano e meio, vai ser 2, e depende de cada situação. Ou seja, compra genética, sim, importante, mas junto com isso melhora o manejo de pasto e acerta o seu arraçoamento. Se não, tem que trabalhar com a vaca comum que você tem na propriedade, que é a mais próxima do gado de corte. Porque não tem como, não existe almoço grátis. Se a vaca produz muito, tem que entrar muito pela boca, não sai do vento, ela não faz fotossíntese. E a eficiência reprodutiva? O desempenho reprodutivo é responsável pela produção diária. Vou mostrar para vocês. A gente não chama de curva de lactação? Tá todo mundo sempre escutou falar dessa famosa curva de lactação? Por que é uma curva? Me perdoem subir aqui. Ela vai começar a produção dela, geralmente não é do zero. Começa em 10 litros e vai subindo gradativamente. Por quê? Porque ela é esperta. Quando o bezerro dela nasce, ele é pequenininho, demanda do colostro, que é importantíssimo, a gente podia falar uma aula inteira só de colostro, e ele vai crescendo até 60 dias. Como é que eu sei que a minha criação de bezerra está boa? 60 dias a bezerra tem que dobrar de peso. Se nasceu com 40, 60 dias depois tem que estar com 80. Como é que faz isso para saber? Tem que medir. Passa a fita, pesa agora e pesa 60 dias. Se não está chegando nisso é porque não está sendo eficiente. Bezerra com 5, 6 dias de idade tem que ter um pouquinho de concentrado para ela ir comendo e desenvolvendo o rumen dela. E a vaca, como esperta, vai aumentando a produção até 60, 90 dias, porque o bezerro depende só dela. A partir de 60, 90 dias ele começa a comer concentrado. Começa a comer volumoso, isso na natureza. E aí, para ela desmamar naturalmente, porque potencialmente viria um outro bezerro, ela faz a curva de lactação cair drasticamente. E é isso que acontece geralmente nas espécies de corte. Curva de lactação bem curta, a queda é abrupta, e a gente percebe isso em algumas vacas de baixa genética. E o que a gente quer quando a gente mexe com leite? Curva de lactação que mantenha, que a persistência seja alta. A vaca perfeita que a gente deseja é a vaca que não tem uma curva, ela tem uma reta de lactação. Essa seria a perfeita, que ela não baixasse. Isso não existe. A gente tem vacas de altíssima produção, Jersey holandês, mas nós não temos a vaca que mantém reto. Mas nós temos a vaca que tem essa curva, nós temos uma que passa acima, nós temos uma que passa abaixo. E esse é o slide que tem bastante informação e que é o que eu quero que vocês entendam. E se vocês não entenderem, vocês vão me perguntar. E eu pedi para o Gabriel para trazer um quadro, isso aqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Esse é o principal slide da minha palestra. O porquê que vacas com dias em lactações mais longos demoram mais, produzem menos. Vamos lá. O que nós temos aqui?
científico, está no livro, não precisa vocês ir procurar no livro. A taxa de morte de célula que produz o leite é de 0,56%. O que morre de célula por dia. E o corpo só consegue renovar 0,3%. Automaticamente existe um déficit de célula, entende? E é por isso que tem uma curva. Ela não consegue manter. Se tem menos células sendo produzidas do que morre, automaticamente essa vaca perde um pouquinho de leite por dia. A média é 70 ml por dia menos de uma vaca de 25 a 30 litros. Existe a vaca que perde 50, existe a vaca que perde 120. Isso é uma média. Bom, se alguém quiser fazer pergunta, né, Wagner? pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. A gente está com o microfone, pode levantar a mão. Ó, Deixa eu levar ali. Viu, Wagner? Já tem pergunta aqui. eu já respondo. Eu só vou terminar esse meu raciocínio aqui, eu já respondo, tá? Qual é o mínimo de dias em lactação média que podem existir dentro de uma propriedade? Eu tenho o quê? Dia zero, que é o dia do parto, e a perfeição é que com 360 dias eu tivesse o próximo parto. Isso é a propriedade ideal. Eu consigo um intervalo de parto de 1 ano. Para isso acontecer, eu sei que aos 90 dias eu tenho que ter a prenhez, certo? Até 90 dias tem que ter a prenhez, para elas parir tudo com 360 dias, mais 270. Bom, algumas vão emprenhar com 60, um pouco antes, o intervalo de parto de 11 meses, e algumas com 120. Bom, tudo que eu não fizer, estresse térmico, sanidade, nutrição ruim, vai fazer o quê? Cada vez vem mais para cá. O ideal não é que essa vaca produza leite 300 dias e fique 60 dias de período seco para recuperar. Isso é o que a gente busca, isso é o ideal, não mais do que isso. Mas, se eu tenho dentro de uma propriedade parto o ano inteiro, distribuição o ano inteiro, concordo que vai ter uma vaca recém-parida, vai ter uma vaca com 30, uma com 60, 90, 120, enfim, vai ter um grupo de vacas distribuído aqui dentro, vacas novas e vacas velhas de leite, certo? Se eu somar tudo e dividir, a perfeição não é 150 os dias de lactação média? Se eu somar a primeira aqui, somar com a última e dividir, vai dar 150. Então, se eu chegar numa propriedade, somar tudo e dividir os dias em lactação das vacas, que é do dia que ela pariu até o dia que ela está hoje, se eu encontrar o número de 150, significa que o intervalo de parto é de 1 ano. Porque todas elas estão na metade da lactação. Obviamente, uma está no começo e uma está no fim. Essa é a propriedade perfeita. Bom, dito isso, qualquer falha que eu tenha, que eu comentei, que eu vou jogando dos 90 para frente, o dia da concepção, eu vou jogando para frente o 300. E automaticamente o 150 não é mais uma realidade. Entendam que a gente não consegue menos que 150 porque tem um tempo de gestação e um tempo para emprenhar. Mas mais do que isso é ineficiência reprodutiva. E vamos imaginar que a gente jogou para frente 60 dias, 210 dias, naquele exemplo 207. Ou seja, os dias em lactação médio das vacas são 60 dias a mais de uma mesma propriedade. Eu poderia colocar o produtor A com 100 vacas e o produtor B com 100 vacas, com a mesma genética, com a mesma nutrição, tudo exatamente igual. Um é eficiente na reprodução e tem 150 dias em lactação média. O outro cometeu algum equívoco na hora da inseminação, ordenha na hora quente, não vacina para brucelose, tuberculose, tuberculose não influencia, IBR, BVD, enfim, cometeu algum equívoco, estresse térmico, e a diferença entre uma propriedade e outra é 60 dias em lactação média. Elas estão mais para frente porque elas demoraram mais para emprenhar. Se cada dia a vaca perde a capacidade de produzir 70 ml de leite, significa que a vaca de hoje, cheguei aqui dia 1º de fevereiro, ela está produzindo 20 litros. Amanhã ela está produzindo 19.930. E assim consecutivamente. Se eu for embora e voltar essa mesma vaca que é dia 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, ou seja, 60 dias depois, que é o que eu estou falando aqui, ela está com 4 litros de leite a menos. Porque ela perdeu a capacidade de produzir. Não adianta dar comida para ela mais, é porque é uma capacidade fisiológica, morreu células. Não tem como corrigir. É como a gestação, eu queria que fosse só 200 dias, não tem como, é 260, 270. E aí o que acontece? 60 dias em lactação para frente,
faz com que essa vaca perda a capacidade de produzir 4 quilos de leite. Ou seja, a propriedade A, que faz tudo certinho, em comparação com a propriedade B, ela é 4 litros de média a mais por vaca. Por quê? Vou voltar ao slide, talvez fique um pouquinho mais claro. Porque aos 150 dias, essa vaca vai estar aqui, ó. A média das vacas, né? Porque eu tenho vaca que está no começo, vaca que está no fim. Mas a média é como se eu concentrasse todas elas aqui. E a outra propriedade está para frente, 60 dias. E se ela está para frente, como é uma curva de lactação caindo, automaticamente ela está mais para baixo. Ou seja, não me interessa o motivo pelo qual eu não fui eficiente na reprodução. Eu só preciso saber para corrigir. As propriedades que demoram para emprenhar vacas são menos produtivas, com a mesma genética, com a mesma nutrição, com o mesmo investimento inicial. Essa é a principal mensagem. Tem que trabalhar a reprodução para conseguir o intervalo de parto de 1 ano. É fácil? Não é. É um desafio. Nem sempre a gente consegue. Não consigo. Mas a meta é aquilo. Professor, qual que é melhor? Seja melhor do que você foi no ano passado. Esse é teu número. Se ano passado for 180, tenta 179. Já está no caminho certo. Mas se conseguir 160, tá bom. E a meta é 150. E a outra que eu vou passar caminhando para o final... Ô Wagner, é a pergunta aqui, viu? Pode perguntar. Professor, explica um pouco melhor sobre a desmama precoce de bezerras utilizando concentrado, né? Como é que é feita essa substituição gradativa até a substituição total? Fala em quantidade de ração consumida pelo animal. Certo. Muito interessante. Foge um pouquinho do escopo, mas não foge por quê? Porque o futuro da nossa propriedade de leite depende das novilhas. Então, quando nasce novilha, é a felicidade, pelo menos para mim é. O que dá para se trabalhar tranquilamente hoje, que é o mínimo? Separação do momento do nascimento, 2 litros de leite pela manhã, 2 litros à tarde. A gente sabe que se a gente investir um pouquinho mais, deixar de vender, o ideal seria 3 pela manhã, 3 pela tarde. Obviamente, animais menores um pouquinho menos, animais maiores um pouquinho mais. Tem trabalho sobre chamado de epigenética, que é a genética que o ambiente influencia, que mostram que às vezes quando eu ofereço mais leite na fase inicial, liga alguns genes que aumentam a produção dessa vaca no futuro. Tá? Mas o concentrado, a partir do 4º dia, tem que estar disponível no coxo para ela. Ela começa a alimentação sólida, no primeiro dia ela só dá uma encostada de língua, e quando uma novilha estiver consumindo, na média, da última semana, aproximadamente de 700 a 1 kg de concentrado, você pode fazer o desmame, mesmo que ela nem chegou aos 60 dias de idade. Mas a média, ela vai acontecer isso na média, quando oferecido concentrado de qualidade, quando não é aquele concentrado que você joga uma vez, vai daqui uma semana, daí vem a chuva, umedece, aí tem fungo, tem um monte de coisa. Estou falando do cuidado do arraçoamento. Com 60 dias, em média, essa novilha já está consumindo, claro que um pouquinho menor para raças menores, um pouquinho mais, em média, seus 700 a 1 kg de concentrado por dia. A partir disso é o suficiente o concentrado para suprir as necessidades delas, associado a um bom volumoso. Mas o que desenvolve rumen é ácido butírico. Você tem os 3 principais ácidos do rumen: acetato, propionato e butirato. O butirato é o que desenvolve papila ruminal. Antigamente se pensava que era sempre feno que é importante. Feno tem sua importância de volume físico, mas quimicamente o que desenvolve rumen de bezerra é ácido butirato. Butirato é produzido em grande quantidade com grande consumo de concentrado. Então, uma propriedade que quer ser eficiente, que quer melhorar cada vez mais a criação de bezerra, tem que ter concentrado para a criação de bezerras. É por isso que eu falo, sem medo, respeito, passei por toda essa fase dos meus pais. Meu pai, por exemplo, semi-analfabeto, também foi em muito encontro de extensão rural, eu ia junto, não entendia direito. Primeira vez que foi mochado uma novilha, primeira vez que se falava de aleitamento artificial, e isso é transição. Então esses eventos é importante, eu destaco para Sertão Forte, quanto é importante, porque quando a gente vai num evento, é uma pincelada aqui que eu busco, é outra pincelada lá que vai melhorando o nosso manejo. Mas hoje, eu posso avisar que eu percebi assim, que eu não consigo ver a produção de leite sem a inclusão de concentrado.
Não estou dizendo em nível, tem fazendas que hoje trabalham com gado confinado que ela come 50% da dieta total de concentrado, 12, 13 quilos de ração. E existe viabilidade em algumas regiões do país, onde está mais próximo de grão, onde o preço do leite é maior. Aqui tem espaço para isso, pelo preço do leite, pelo valor do concentrado, hoje não, mas não para 50%, mas 20%, 30%, 40%, ou para aquela vaca que mais produz, naquele momento do pico da lactação, porque uma coisa importante é o seguinte, quando você sobe 1 litro o pico, toda a curva é em consequência daquele pico. Então, se o pico é mais alto, automaticamente a curva é em função daquele. Então, 1 quilo no pico, mais 100, 200 dias de lactação, é 200 litros de leite na lactação inteira. Um outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte. O que acontece quando... O que eu posso? 3 partos em 3 anos, certo? É quando eu faço tudo certinho. Intervalo de parto de 1 ano, 1 parto. Mais um intervalo de parto de 1 ano, 2 partos. Mais um intervalo, 3. Então eu tenho chance de ter 3 partos, 3 filhos, 1,5 macho, 1,5 fêmea, quando eu não uso semi-sexado, certo? Já discuti semi-sexado, tem prós e contras, preço, taxa de prenhez, etc. Não é esse o ponto. Mas, em um outro caso, quando eu sou ineficiente na reprodução, olha o que acontece. 3 anos, 2 partos. Se for 18 meses, tem propriedade que é mais. Então eu não tenho chance de ser 1,5 macho, 1,5 fêmea. Eu tenho chance de ser só um macho e uma fêmea. Vamos colocar um rebanho padrão de 30 animais. 30 animais em 3 anos, eu tenho 90 partos, 45 machos, 45 fêmeas. No mesmo rebanho de 30, onde a ineficiência reprodutiva é de 1 ano e meio, eu tenho 60 partos, 30 machos, 30 fêmeas. A diferença de fêmeas é 15, concorda? 15 novilhas, que podem ser reposição para aumentar o rebanho, ou quando bem criadas, se as suas vacas são bem alimentadas, você não precisa vender elas a todo momento, você consegue ter 4, 5 partos, o que sobra para a propriedade de pagar conta, além do leite? Genética para vender para os outros que estão começando. 15 novilhas, às vezes, o que dá para colocar hoje uma novilha, você tem a opção de vender mais nova, prenha, recém-prenha, vamos colocar aqui, você só inseminou e vendeu ela 5 mil, 15 vezes 5, 75 mil que entra mais no seu caixa. Ou seja, são outras opções no par. E o último, já caminhando para o final, lote de novilha. Eficiência na criação de novilha. O que dá para fazer hoje? Tranquilamente a vaca chegar aos 15 meses do peso e idade de inseminação e parir com 24 meses, certo? Isso é tranquilamente possível. 24 meses. Esprenhou com 15 meses, pariu com 24. Vamos supor que a propriedade precisa repor 30 novilhas por ano, certo? Eu reponho todo ano 30 novilhas. Eu tenho que ter 30 novilhas de 0 a 12 meses e 30 novilhas de 12 a 24 meses para repor 30 novilhas, porque elas estão parindo com 12 em 24 meses, certo? E se eu criar mal a minha novilha? Se eu não usar concentrado? E se ela ficar prenhe só com 27 meses? E ela for parir com 36 meses? Eu não tenho que adicionar mais um piquete e mais um lote na minha propriedade de 24 a 36 meses? Para a mesma quantidade de vaca que está pagando a conta. Mas, como eu sou ineficiente na produção de bezerra, de novilhas, eu tenho que ter um lote a mais, um piquete a mais de novilhas de 24 a 36, que eu não precisaria, porque totalmente é possível parir com 24. Ok, tem que discutir se vale a pena o concentrado, não pode, 24 é muito desafiador para essa região, faz 30. E vai tentando chegar nesse 24. E aí é um problema, né? Tem que ter um piquete para 0 a 12, 12 a 24, 24 a 36. E na verdade, nesse piquete aqui, ó, tinha que ter mais umas 3 divisões para você alimentar adequadamente em função da sua idade. E o que acontece normalmente em propriedades que cuidam menos, que são menos exigentes, que cuidam menos, é tudo junto. Aí a novilha grande come o pasto bom, a ração boa, e a pequena patina ainda mais. Porque quanto mais jovem o animal, mais ele depende. O creep feeding, que é uma tecnologia extremamente importante, ele é mais usado no corte, porque o bezerro fica junto com a vaca e você seleciona por um espaço e altura para o bezerro ir e comer.
E eu vejo com grandes olhos isso, por mais que há de se discutir viabilidade, etc., mas muito que se discute quando se coloca concentrado, tanto no leite quanto no corte, não é só quanto aumenta a produção, e sim quantas vacas eu consigo colocar mais na mesma área, quanto eu consigo explorar o mesmo funcionário, a mesma ordenhadeira, a mesma instalação, e mais, quem é mais da área da agronomia vai entender, taxa de importação de nutriente. Quando eu não coloco nada de concentrado, estou já estourando o tempo, cada vez que eu carrego leite, eu carrego um boi de corte, eu estou levando embora algo que foi do meu solo. E ele vai exaurindo, não tem, se eu não coloco nada, não coloco adubo, não coloco ureia, vai embora. Quando eu coloco concentrado, uma parte a vaca digere e produz leite, produz carne, mas uma parte que é das fezes fica na propriedade. Quando a vaca volta para o pasto, eu estou adubando. É como se eu estivesse indiretamente trazendo um pouco de NPK e matéria orgânica. E isso a longo prazo é difícil de medir quanto isso faz, mas é positivo. Aqui é só a gente tem uma noção, ó, dias em aberto ideal, menos que 85 dias, dias em aberto é o dia do parto até o dia da prenhez, tá? Acima de 145 dias a gente está com algum problema severo de problema, porque aí o intervalo de parto vai ficando mais longo. O uso de IATF a gente já sabe que é consolidado, é só o que a gente tem que fazer, contratar um técnico para fazer. O ultrassom eu acho que tem cada vez mais espaço, principalmente para fazer diagnóstico precoce de gestação. Está negativo, já entra com outro protocolo e tem que estar trabalhando. A vaca passou de 60 dias, você tem que encher o saco dela, tem que dizer, eu vou emprenhar você de tudo que é jeito. Insemina, espera 30 dias, ultrassom, da prenha, implanta, hormônio, protocolo, insemina e vai tentando. 5, 6 vezes não deu, vai virar dinheiro no açougue, para botar esse dinheiro concentrado em genética e para outra vaca que vai pagar a conta. A vaca tem que emprenhar e tem que produzir leite. Isso aqui tem que ser normal numa propriedade. Eu queria achar uma vaca girolanda, que é da região, mas não achei nenhuma vaca no pasto recém-parida. Parto tem que ser algo normal na propriedade. Propriedade que tudo funciona bem, que tem gente feliz trabalhando, que tem vaca bem nutrida, que o pasto está bonito, que os colaboradores trabalham bem, que o patrão chega lá e os caras estão felizes quando ele está chegando, quando tudo está ocorrendo bem. Isso aqui tem que ser normal. Tem que ter vaca despejando bezerro para tudo que é lado, sempre de surpresa. A grande angústia é quando você diz, meu Deus do céu, está todas as vacas secas, a vaca não está prenha, e aí eu estava esperando para parir, ela não enche o ubre, vai lá ver, ela está seca. E como considerações finais, novamente, vaca que não emprenha, não cria, não dá cria, e não dá leite. O leite é uma consequência de um cio que ocorreu 9 meses antes. Eu tenho que me preocupar com a reprodução 9 meses antes. Eficiência na criação de bezerras e novilhas, para ter menos, e parir aos 24 meses, menos novilhas. Cuidados nas vacas com pós-parto. Persistência de lactação, então buscar sempre vacas que sejam mais altas na curva de lactação, para ter menos impacto quando a reprodução atrasa. E gerenciamento. Tudo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Eu só posso falar se é bom ou é ruim em cima de números. Por que a agricultura evoluiu mais rápido? Porque o cara colhe o milho, colhe o soro, colhe a soja e já sabe quantos sacos deu por hectare. Ele compara com o vizinho e fica incomodado. E vai atrás de tecnologia. E no leite, no corte, infelizmente, a gente só mede o volume total que vai para o leiteiro, mas não sabe quanto aquela vaca produziu. Às vezes uma produz bem e paga a conta da outra que não produz nada. Gado de corte, às vezes o cara não tem balança. Aí corre o risco de botar um mediador no meio que ainda passa a perna nele e etc. Pessoal, desculpa, falei que ia falar pouco. Eu sou extremamente ansioso, falo rápido. Estou aqui a qualquer disposição, se tiver alguma pergunta. Agradeço a oportunidade, Gabriel, Lucas, mais uma vez. Tá? Não, então tá tranquilo. Essa era a mensagem. Não esqueçam que vaca que demora para emprenhar, não me interessa o motivo, ela produz menos que outra vaca exatamente igual. Ineficiência na criação de bezerras, tem que colocar mais lote lá dentro do que precisa. Ô, gente, obrigado pela oportunidade. Pera aí, professor. Se quiser alguma pergunta, pode fazer. Vamos lá. Ó, o Zaire aqui hoje, porque para ter esse mestre aqui hoje acertou, pode ter que agendar. Então, se você quiser fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, fique à vontade, pode levantar a mão, a gente leva o microfone aí. Né? O pessoal que está fazendo aí medicina veterinária, estão aí nessa área aí já buscando conhecimentos, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tudo que vocês viram desse conhecimento riquíssimo, a gente está ligado, mas prestando atenção. Mestre é mestre, né? Que fala e traz o conhecimento aprofundante bem para a gente.
para a gente não sair daqui com dúvidas. Porque às vezes você chega lá na sua propriedade e fala, por que eu não perguntei ao professor sobre isso? Tem alguém? Depois vocês pegam, quiserem tirar dúvida, pega o meu telefone eu estou sempre, posso demorar um pouquinho, mas à disposição. Eu sempre fui filho de universidade pública, de ProUni, e eu acho que a minha maneira de devolver isso para a sociedade, pelo investimento que eu tive, respondo todo mundo de maneira que eu puder, tá bom? Professor, venha para aqui, professor. Costa mais aqui no centro. Gente, quer te agradecer de coração pelo seu talento, sua inteligência, pelo seu conhecimento. E a Sertão Forte não poderia deixar de abrilhantar esse evento, lhe presenteando com essa lembrança. Com o seu tema, viu? Personalizado. Isso tudo, Lucas, queria que você passasse os agradecimentos. O Mimozinho aí do Universo Biscoitos, nosso parceiro, sempre trazendo excelência também. Esse presente aqui do Sertão Forte é um presente personalizado com o tema que ele fez aqui na palestra. E a gente queria agradecer, não só aqui pelo Sertão Forte, né, mas pelo conteúdo que você emprega também fora daqui. É através do senhor que a gente acaba tendo bons profissionais, Sertão Forte que tem agrônomos, zootecnistas, veterinários, e é graças a essa turma também que a gente consegue propagar a agricultura no nosso país. E aproveitando, professor, vou convidar os outros colegas técnicos para chegar aqui. Cadê os outros técnicos que estavam aqui hoje na palestra? Costa para cá, vem para cá, vem Fabiano. Cadê Lucas? Vem para cá, vamos tirar uma foto oficial logo nessa manhã aqui, né? Tira com ele aí primeiro. Cadê Gabriel? A Gabriel está vindo ali. Chega para cá. Vamos